Graça e paz, irmãs queridas, povo de Deus, a todos que nos assistem, né? Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. No nosso último encontro, eu deixei uma perguntinha para vocês, né? E que vocês pensassem durante a semana. E ela foi a seguinte: quais são algumas coisas que podem atrapalhar o nosso crescimento? Vamos orar? Pai Celeste, Pai amado, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos estudando a Tua Palavra, Senhor. Ô Pai, eu peço a Tua direção, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo todo o nosso falar, todo o nosso caminhar com os nossos irmãos. Ô Pai querido, abençoa cada um que está assistindo, os que vão assistir mais tarde, porque a Tua Palavra é para sempre, é eterna, ó Deus. Então cuida de cada um, Senhor, e que nós possamos, nesse tempo que estamos juntos, aprender mais e mais da Tua Palavra. Te louvo, te agradeço e te bendigo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes da gente compartilhar a resposta, né? Eu gostaria que vocês assistissem um vídeo. Ele é pequenininho, né? Vai estar sendo colocado para nós. A Silvana que sugeriu que a gente estivesse vendo esse vídeo quando ela ministrou Maturidade Cristã, Crescer Não É Preciso, na primeira parte. Então nós vamos estar assistindo esse vídeo que fala sobre o crescimento espiritual. Vamos ver? Gostaram do vídeo, se identificaram, né, com algum tipo do vaso, da planta que estava, né? É bem interessante, é bom para a gente pensar, né? Voltando à nossa pergunta, vocês pensaram em algo durante a semana? Vocês se lembraram? Vamos tentar, então, identificar. Lembrando, né? Se alguém está assistindo pela primeira vez, nós estamos trabalhando um pouco na parábola dos 4 solos, que está lá em Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 a 15. Né? Nós vimos os 4 tipos de solo, né? E agora nós estamos
aprofundando um pouquinho, né? Então, uma das coisas que muitas vezes deixa o solo do nosso coração endurecido, que muitas vezes impedem o nosso crescimento, quando é a preocupação, né? A preocupação é quando eu tiro os olhos de Jesus, é quando eu tiro os olhos da palavra de Deus e fico tentando sozinha, né? Vamos dizer assim, solucionar um problema que eu estou vivendo, né? E muitas vezes a gente já viu, preocupação, às vezes é só isso, não é? Preocupação. Ela não nos leva a nada, não resolve a nada, e muitas vezes aquela preocupação, ela não se resulta em nada, né? E a preocupação, ela paralisa a nossa fé, porque a gente fica preocupado com coisas que talvez nem vá acontecer. Tá? Eu vi um texto, né, uma frase na Bíblia da mulher, e eu vou estar lendo para vocês. Ela fala assim: a preocupação é o oposto da fé, e o ato de preocupar se sugere que Deus não é digno de confiança para cuidar da nossa vida e suprir nossas necessidades. É duro a gente escutar isso, porque pensar que quando eu deixo, né, esse ato de eu ficar preocupada, está sugerindo que eu não creio nesse Deus poderoso, que Ele é capaz de resolver essa minha preocupação, né? Lá em Filipenses 4:19, fala pra gente assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo. Então, se eu não conheço a palavra, eu não leio a palavra, eu não estudo a palavra, né? Quando eu recebo a palavra no meu coração que está endurecido pela preocupação, ela não vai, como se diz, ela não vai florescer, ela não vai frutificar, ela não vai germinar, porque o pássaro, né, da preocupação carregou a palavra que era para o meu coração. Então a preocupação é uma das coisas que podem prejudicar o meu crescimento espiritual, deixar o solo do meu coração endurecido. Então, a falta de fé, né? Não confiar que Deus pode agir em qualquer área da minha vida. E a palavra já nos diz que sem fé, eu creio que você já completou aí na sua casa, é impossível agradar a Deus. Então, a falta de fé também é um prejudicial para o nosso crescimento espiritual, né? Para que o solo do nosso coração vai piloando, né? De pisar, ele fica. Então, essas coisas vão impedindo, né, o crescimento da palavra de Deus no nosso coração. A falta de perseverança, né? Não descansar em Deus e cansar de esperar, né? Não descansa no Deus da promessa e cansa de esperar. E aquela semente da palavra que foi lançada no coração, ela é levada embora, né? Por esse passarinho, né? Lá na parábola fala que o passarinho cai, a semente cai na terra dura, né? E o passarinho leva, né? E aqui a gente vê que essas coisas levam, né? Nos afastam, né? De crescer espiritualmente, né? Outra coisa outro fator também que endurece muitas vezes o solo do nosso coração, é uma pedra, é um espinho, é a falta de perdão. Falta de perdão, a gente poderia ter uma aula ou várias aulas sobre a falta de perdão. É muito perigoso na nossa vida. Porque a falta de perdão, muitas vezes, ela traz raiz de amargura,
né? A semente da palavra não vai crescer num coração duro, ela não vai produzir fruto num terreno pedregoso, nem no espinheiro, mas ela vai trazer raiz de amargura. Então é muito perigoso, né, a falta de perdão na nossa vida. Eu lembro de uma vez, de uma passagem que falava, uma pregação que eu ouvi e falava que a lepra, o princípio da lepra é a insensibilidade, né? A pele, né, fica insensível, né, e dali começa. E muitas vezes a insensibilidade também torna o nosso coração duro, né? Deixa o nosso coração espinhoso, pedregoso. Então a gente precisa ter muito cuidado. E somente, como eu falei, né, a comunicação é uma via de duas mãos. O Senhor fala com a gente através da palavra e nós falamos com Ele através da oração. Então, só assim que vai haver um crescimento. Então, nós precisamos ter muito cuidado, né, com essas pedras que vêm, esses espinhos que tentam invadir a terra boa do nosso coração. Então, é muito perigoso. E eu não sei se você descobriu mais coisas, né? Você pode estar compartilhando com a gente, você pode estar aí falando mais. E é uma dessas coisas, preocupação mesmo, que pode atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Tá? Então, vamos só relembrando a preocupação, a falta de fé, falta de perseverança, a falta de perdão, né? Isso é muito, muito importante a gente atentar. E nós vamos atentar para essas coisas na nossa vida só quando a gente tiver intimidade com o Pai, quando a gente tiver intimidade com a palavra, a gente vai conhecendo ali o nosso Deus, conhecendo Jesus. Aí a gente é capaz de detectar essas coisas na nossa vida e através do Espírito Santo a gente arrancar mesmo tudo isso, né? Vamos caminhar mais um pouquinho, né? E como que eu posso transformar meu coração em boa terra? Né? Nós vimos ali o que pode muitas vezes endurecer nosso coração, deixar ele pedregoso, deixar ele espinhoso, né? E duro. Mas agora a gente fala, será que não tem jeito? Tem sim, né? Então como que eu posso transformar meu coração em boa terra? Primeiro, comunicando-me com Deus através da oração, buscando fortalecimento na palavra de Deus, vivendo a palavra, colocando em prática, né? E quando a gente coloca em prática a palavra, ela traz bênção para a nossa vida. Vamos conferir isso na palavra? Abra sua Bíblia aí comigo em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 25. Vamos estar lendo aí junto, e é muito importante. Eu estou lendo na Bíblia Viva, né? A linguagem na Bíblia Viva, que é bem facinho da gente tá entendendo também, tá bom? Então, mais uma vez, Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 25. Vamos lá? Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior, e alegre-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela
A palavra é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. Então, a sementinha é lançada, mas essa semente ela enraiza e ela vai crescendo, né? E lembre-se, coloque em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade, e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Amém? Vamos ver mais uma vez o versículo 25. Talvez você esteja lendo em outra versão, mas o significado é o mesmo, né? Nós vamos ser abençoados quando nós estivermos praticando a palavra, né? Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade, e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Então, gente, vale a pena, né? Se o solo do nosso coração, né, tá meio endurecido, tá com umas ervas daninhas, né, tá com algumas pedrinhas, vamos, através da palavra, limpar, né, purificar esse nosso coração, né, e a gente vai estar caminhando para a gente também estar aprendendo juntos, né. Precisamos ler a Bíblia com disposição de obedecê-la, aceitando a correção, a repreensão, a educação e passando este ensinamento para outros. Nós vimos lá em 2 Timóteo, só voltando um pouquinho aqui, que deixei até anotada, né? 2 Timóteo, ele nos alerta dessa palavra maravilhosa, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela nos prepara para a gente dar fruto, né? Mas nós precisamos, né, como eu li, ler a Bíblia com disposição de obedecê-las e aceitar a correção, né? A repreensão, a educação, porque crescer muitas vezes dói. Né? Quem tem filho, tudo, tem aquela época das crianças que estão em fase de crescimento, e muitas crianças, né, meus 2 tiveram dor de crescimento, estavam crescendo rapidinho e tiveram dor de crescimento, né? E então crescer dói, porque você vai aprender, você vai ser corrigido, você vai ser repreendido, e aí muitas pessoas perdem o ânimo, não perseveram, porque às vezes é difícil a gente ser corrigido, né? A gente ser repreendido. Então nós precisamos, né, ler a Bíblia mesmo, né, assim, com intenção de obedecê-la, né? E só assim podemos transformar um coração duro, pedregoso, espinhoso em terra boa. E quando há essa transformação, qual vai ser o resultado?
nós vamos dar fruto, né? Aqui, como nós lemos em Tiago, no 1, no 25, fala: Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer, gente. Isso aqui não está isentando a gente de ter problema, de passar por dificuldade, mas o Senhor vai estar dando vitória para nós nas batalhas, mesmo nos momentos difíceis. Ele vai estar com a gente em todos os momentos. E você estudando a palavra, você vai ver de Gênesis a Apocalipse que nunca o Senhor nos abandona, né? Então, nós precisamos estar atentos, né? E precisamos aprender a ouvir a Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, né, nesse estudo, que ele fala assim: olha, se quisermos crescer e frutificar em nosso relacionamento com Deus, precisamos ouvir e entender o que Ele está dizendo, tá? Então a gente precisa estar atento a isso. E nós vamos ver alguns passos para nos ajudar enquanto lemos a palavra de Deus. Nós temos 3 passos. O primeiro passo é ore. O segundo passo, leia a passagem lentamente. Terceiro, pense no significado daquilo que você leu, tá? Então, a gente vai estar vendo esses passos. E o primeiro passo fala para a gente assim: ore. Peça a Deus que o ensine enquanto lê. Tá? A Bíblia, ela é diferente dos demais livros, né? É a palavra de Deus, que nós já vimos, para a humanidade, e Deus tem algo a dizer a você através da sua leitura. Por isso, leia com essa atitude. É uma oração que veio nesse estudo, né? E ele fala assim: Senhor, eu até marquei, né? Nas minhas Bíblias eu sempre coloco no comecinho dela lá: Senhor, obrigado por ter me dado a sua palavra. Ajude-me a ouvir, a entender o seu amor e a obedecer os seus mandamentos. Se você puder, marca na sua Bíblia. Eu vou deixar depois lá no grupo essa frase, né? Como se fosse uma oração quando você lê. Porque se a gente só pegar a Bíblia, muitas vezes abre a Bíblia e começa a ler, às vezes você não entende. Não entendi nada, aí vai para outro, não entende também, continua não entendendo, mas aí você tem que orar em primeiro lugar. Orar, buscar o Senhor, falar para Ele: Senhor, eu quero ouvir, eu quero entender do seu amor, eu quero obedecer. Se eu precisar ser corrigida, me corrige. Se eu precisar ser repreendida, me repreende, né? Se eu precisar ser educada, eu quero ser educada, né? E eu quero, depois de aprender, eu quero passar esse ensinamento para as outras pessoas, tá? Hoje nós vamos ficar até esse primeiro passo, que é ore. A semana que vem a gente vai estar caminhando mais um pouco nos outros passos e vamos ter momento também da gente aprender mais e mais. Eu gostaria de pedir para você, né? Você leia Hebreus 12 todinho. Ele vai falar muito ao seu coração de tudo isso que nós falamos, do que pode impedir o nosso crescimento, né? Vai falar da nossa fé. Então, que você possa estar lendo durante essa semana Hebreus 12, todinho, tá bom? Que Deus te abençoe, que seja um dia abençoado, que a paz do Senhor esteja no seu lar, esteja na sua família. E que, se você estiver passando por dificuldades de saúde, confie em Deus, Ele é poderoso. Jesus é o médico dos médicos. E que você possa receber a unção da cura. Deus te abençoe.